Olá, meu amigo e minha amiga. Boa noite a todos e todas que nos acompanham neste momento muito especial para mim, para todos da cidade de São Caetano e para aqueles que, sem dúvida nenhuma, estão nos acompanhando e interessados em interagir conosco no programa São Caetano em Pauta desta noite. Semana passada, audiência sensacional. Já tive a oportunidade de agradecer a todos que participaram conosco. Segundo programa, trazendo aqui o nosso entrevistado, querido jornalista, apresentador, Leandro Amaral. Eu tenho um monte de coisas aqui para falar com o Leandro, para perguntar para o Leandro, mas, de imediato, agradecer àqueles que nos acompanham e agradecer ao Leandro, que aceitou o convite prontamente para abrir, Leandro, o início de entrevistados e de entrevistas aqui do São Caetano em Pauta com Gilberto Costa. Fico muito honrado, porque quando a gente discutiu aqui, eu, o Ed, a Carol, o Paulão, como é que a gente iríamos fazer o programa seguinte, quem nós iríamos trazer para iniciar conosco, Leandro, a gente analisou políticos, educadores, médicos, cientistas, pessoas ligadas ao meio ambiente, pessoas ligadas ao transporte público, à mobilidade urbana, muita coisa e muita gente para trazer. Mas saiu diferente, saiu o seu nome, o respeito e a gratidão que eu tenho e que nós temos com você, pela forma que você trabalha, pela forma que você apresenta, tudo que faz. Então, na hora que veio o seu nome, para a gente fazer diferente, foi unânime, todo mundo aceitou, e na hora que nós colocamos isso ao ar, as pessoas que rapidamente interagiram conosco na sequência, foi só elogios. Então, Leandro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar abrindo este momento do nosso programa, o primeiro programa de entrevista com o entrevistado aqui, tá certo? Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua carreira, a sua profissão, tudo que você faça, Leandro, porque você é do bem. Muito obrigado, Leandro. Seja muito bem-vindo no São Caetano em Pauta. Bom, Gilberto Costa, em primeiro lugar, antes de mais nada, é uma satisfação enorme estar aqui contigo, né? O hábito do conosco, né? Porque nunca a gente esteve na condição de ser entrevistado, né? Normalmente a gente tem a oportunidade de conduzir as pautas, de conduzir as entrevistas, mas me sinto, primeiramente, privilegiado por ter grandes amigos nessa casa, o Ed, na sua pessoa também agradecer toda a equipe, porque você sempre foi uma pessoa muito atenciosa, não ao Leandro Amaral, mas a todos os profissionais da imprensa, no intuito de ser transparente, nunca recusou um convite para prestar esclarecimentos, seja de pauta positiva, de pauta negativa. Então, além da admiração e da amizade que nós temos, independentemente da questão política, jornalista, eu me senti na obrigação justamente para retribuir toda a atenção que você tem com os profissionais da imprensa. Então, boa noite a você e a todos da Vox TV. Obrigado, Leandro. Leandro, antes da gente começar algumas perguntas aqui, porque tem tanta gente falando conosco aqui, mandando parabéns, mandando perguntas, isso é importante, pessoal, as perguntas, porque da sua pergunta sai a resposta, interage com o programa, e esse é o propósito, tá certo? Nós temos aí, Leandro, e é importante que o povo de São Caetano, esse povo civilizado, essas pessoas do bem, todos que moram em São Caetano, que vá ao cartório eleitoral, não precisa fazer agendamento, façam a biometria, não vamos deixar para em cima da hora, porque nós já passamos por isso em São Caetano, e aí se formou-se, né, aquelas filas imensas, Leandro, e muita gente deixou de fazer, naquela época, o recadastramento, e na eleição seguinte houve problemas. Agora é obrigatório. São Caetano está na rota da obrigação. E eu quero pedir a todos que estão interagindo conosco aqui na Vox TV oficial, que repasse isso para a sua família, que repasse isso para todos os seus amigos de trabalho, aos seus vizinhos. Precisamos fazer a biometria até o final do ano, mas não vamos deixar para o final do ano. O cartório está vazio, à disposição de todos, e nós precisamos, o povo de São Caetano sabe, da importância da biometria, que é o dever, exercendo a cidadania, mas está liberado para o ano seguinte, ano eleitoral, Leandro, ano eleitoral, para votar.
e nós sabemos que o voto faz a diferença. Então, por favor, deixo esse pedido em meu nome, em nome de toda a equipe aqui da TV Vox, para com que vocês, a partir de amanhã, vá ao cartório eleitoral, zona 166 ou 269, lá no Atende Fácil, não precisa agendar, o povo de São Caetano não precisa agendar, e faça a biometria. Por favor, pessoal, precisamos fazer para estarmos em dia com a Justiça Eleitoral, e no ano que vem, ano de eleição municipal, vereador e prefeito, que a gente possa dizer, este eu quero e este eu não quero, através do voto. E é um processo muito rápido, Gilberto. Inclusive, a Irani Bortoleto, obrigado, falando, eu já fiz, já está seguindo a orientação. Eu tive a oportunidade, Gilberto, essa semana de estar no posto do Poupa Tempo, unidade de Santo André, bem na divisa ali com a cidade de Mauá, falando com o responsável, e o pessoal às vezes imagina, eu sou de São Caetano, eu vou fazer só em São Caetano, eu sou de São Bernardo, só em São Bernardo. Por exemplo, o Poupa Tempo de Santo André, ele atende moradores de todas as cidades do ABC, eleitores de todas as cidades, e Gilberto, é aquilo que você frisou, é um processo muito rápido. Você investe ali exatamente 10 minutos do seu tempo, não tem fila, não tem nada, você leva um documento seu com foto, um comprovante recente de residência, 10 minutinhos, a biometria está feita. Sensacional. Palavra, pedido do jornalista, apresentador Leandro Amaral. Leandro, é rápido, é 30 minutos, então nós não podemos perder tempo não, tá certo? Eu quero a sua opinião enfática sobre a prisão do presidente Lula. Olha, Gilberto, esse é um tema muito polêmico mesmo, a questão da prisão do ex-presidente Lula. Primeiro porque se for olhar na letra fria da legislação, ela diz que todos os recursos têm que serem esgotados até a prisão ser materializada, ser consumada. Que é isso que se aprende na faculdade. Exatamente. Se for por esta letra fria, ele ainda teria a condição do último recurso, que não aconteceu. Ele foi sentenciado em primeira instância à época pelo juiz de Curitiba, Sérgio Moro. Essa condenação foi mantida em segunda instância de forma unânime pelo TRF e a sentença já começou. Na época, Gilberto, até pela possibilidade, eu era favorável. Mas por todos os acontecimentos decorrentes ou posteriores, hoje eu já tenho um grande ponto de interrogação. Porque o Lula, digamos, ao lado do ex-governador, e não tinha nem como ser diferente, Sérgio Cabral, e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, são os únicos que permanecem presos. E depois você vê que o próprio ministro Sérgio Moro vira ministro da Justiça. E as coisas que têm acontecido até então. Então, diz o ditado, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, hoje eu já tenho um grande ponto de interrogação em relação, se vale para o Lula, vale para todo mundo. E com outras pessoas a gente não vê o mesmo rigor da lei. Não, mas eu não entendi. Você apoia a prisão ou você acha ela indevida? Num primeiro momento, achei ela devida, como eu falei. Pode esgotar o recurso. Não foi pela emoção. Não. Você tem a letra fria que ela prevê o esgotamento do recurso, mas da mesma forma ela prevê que em alguns casos pode ser, se assim sentenciada, executada já a pena a partir da condenação em segunda instância, que foi o que aconteceu com ele. Então, se você fizesse essa pergunta 1 ano atrás, eu diria categoricamente, taxativamente, sou a favor da prisão do ex-presidente Lula. Mas hoje, com todo o contexto do que aconteceu, até a própria indicação do Moro para ministro da Justiça e todos os fatos que aconteceram, 2 pesos e 2 medidas com outros políticos, em especial os do PSDB, por que o Aécio Neves está do jeito que está? Solto. Então você vê que foram 2 pesos e 2 medidas. Se a lei vale para o Lula, vale para todo mundo. Se não vale para todo mundo, também não vale para o Lula. Leandro, como o tempo é curto e a gente tem que ser dinâmico, e é bom falar com você da tua capacidade de raciocínio rápido. Sérgio Moro, acertou ou errou? Eu acho que ele errou. Ele errou. Ele errou em aceitar o Ministério da Justiça, até porque é o seguinte, ele tinha toda uma conduta ilibada, técnica, como um juiz de várias sentenças, em especial a que envolve o ex-presidente Lula, que o projetou a todo o país. A partir do momento que você aceita o ministério, você, querendo ou não, você passa a ter também uma articulação política, porque você tem que convencer, e essa é a regra do jogo, o Congresso Nacional, constituído pelos deputados federais legitimamente eleitos pelo povo. Eu posso até não gostar de uns parlamentares que estão lá e das posições deles, mas foram legitimados. Ninguém entrou lá por assalto. Errou. Tá, e neste caso, ele errando, a operação, todo o processo Lava Jato, faliu?
Não faliu. Eu acho que uma coisa é o fato dele ter aceito. A gente menosprezar a ação da Lava Jato por conta do aceite do Sérgio Moro é igual você ser meu amigo e fazer 10 coisas certas, por um escorregão seu eu jogo fora as 10 coisas corretas que você fez. A Lava Jato é um acerto, é um divisor de águas para o Brasil, a gente pode até discutir alguns excessos que ela teve, mas ela marca um divisor de águas, mas acho que ele errou em aceitar, e principalmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, 1 ano e meio antes, já dá indicações de que o Sérgio Moro vai ser indicado para o STF. Você falou de Bolsonaro. Avaliação. Jair Bolsonaro, candidato, Jair Bolsonaro, presidente. Você pode falar das duas coisas, você acompanhou. Perfeito. Eu ainda não vi o Jair Bolsonaro presidente. Eu só vi o Jair Bolsonaro candidato, porque ele segue nos discursos o mesmo tom da campanha que ele teve. Ah, Leandro, ele está sendo coerente. Uma coisa é você ser coerente com as suas bandeiras de campanha. Outra coisa é você, no intuito ali, no cargo e na prerrogativa, na liturgia da presidência da República, que é o principal cargo eletivo do país, você não fazer os gestos necessários, ou seja, no início da semana, ele coloca o povo contra o Congresso. Depois ele vai e marca um café da manhã com o Dias Toffoli, com o Rodrigo Maia e com o Davi Alcolumbre. O Bolsonaro precisa descer do palanque e começar a colocar as suas propostas em prática, até porque a votação é extremamente importante, mas ele precisa desses deputados e desses senadores que foram criticados no último domingo para aprovar a reforma da Previdência e tantas outras. Então eu vou fazer uma pergunta rápida sobre a Previdência. Você é a favor ou contra, Sou a Leandro? favor. Você é a favor? Sou a favor da Previdência, desde que tenha também algumas emendas, como a que foi colocada a semana passada pelo deputado Vinícius Poit. Você, por exemplo, não pode deixar a classe política de fora. Se você está falando que muita gente vai ter que abrir mão de certos privilégios, e o que é importante, mas você não pode deixar a classe política ou fazer valer para a classe política só a partir de agora. A classe política também tem que entrar no balaio. Então me dá uma nota de 1 a 10 do governo Jair Bolsonaro. Pelo pouco tempo, eu daria 6. 6. Agora, olha, a Lília fez uma pergunta aqui. Obrigado, Lilian Santos, para falar de Jair Bolsonaro. Paulo Guedes, ele assusta ou ele vai ajustar a economia? Eu acho que o Paulo Guedes é um principal nome do governo Bolsonaro e é o cara que dá o grande equilíbrio, é a personalidade do governo Bolsonaro, porque ele é a ponte entre o Bolsonaro e o setor empresarial, o setor produtivo do país. É um homem brilhante dentro da área do ativismo econômico dele, cara brilhante nesse aspecto. Só tem que tomar cuidado na articulação política. É quando ele é submetido ao diálogo, ao confronto com os deputados e senadores, e aí cabe um papel mais preponderante da articulação do governo, que até agora só deixou a desejar com Onyx Lorenzoni. Quem é o ministro que te chama mais atenção, se é que tem hoje no governo Bolsonaro? O próprio Paulo Guedes é o Mas não é porque a economia está capengando ainda? Não tem outros nomes, você não vê? O próprio Tarcísio, ministro da Infraestrutura, é um nome que tem... Aliás, é importante rapidamente fazer um parênteses nisso, Gilberto. Quando o Bolsonaro compôs o primeiro escalão, toda a preocupação e a reticência era em relação à ala militar do governo. E todo mundo, olha, a ala militar é o grande problema, o Mourão vai assustar. Hoje, a principal ala do governo é a ala militar, é a ala que dá mais tranquilidade, e as falas mais sensatas do governo Bolsonaro são as falas vindo do setor militar, seja do Augusto Heleno, seja do próprio Mourão, é a fala. Então, eu destacaria o Paulo Guedes, até pela pauta econômica que está em baila, e além dele, o ministro de Infraestrutura, o Tarcísio. Leandro, a economia reage, na sua visão, ou não reage para esse ano ainda? Reage desde que esteja ancorada a outros temas que não a pauta única, o hiato da reforma da Previdência. Você não está preocupado no sentido da piora, você está analisando que vai melhorar. Que vai melhorar desde que aprove a reforma da Previdência, como parece bem encaminhada, mas a reforma da Previdência por si só, ela não resolve. Ela tem que vir acompanhada preponderantemente da reforma tributária. E como é que você vê a Câmara e o Senado? Em poucas palavras, Leandro. A Câmara dos Deputados é onde o Jair Bolsonaro tem o maior problema. É o grande antro dele de preocupações. Mas ele não ficou lá 7 mandatos? Pois é a grande pergunta, e por isso que a gente fala tanto da falha na articulação política. Ele ficou 7 mandatos lá, mas nunca ele fez parte dos expoentes e do protagonismo da Câmara dos Deputados. O Senado é onde, teoricamente, ele tem uma relação mais tranquila, mas você vê os congestionamentos e os impasses no governo. Eu acompanhei de perto
Ontem foi a votação, terça-feira. Na segunda-feira à noite, o senador Major Olímpio, do partido dele, dizer que ia fazer de tudo para o COAF ficar com o Moro. E no dia seguinte, no Senado, depois de fazer uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ele, olha, vamos ter que recuar, vamos ter... Então, parece que não tem combinação de jogo. Mas no Senado, o Bolsonaro tem mais ingerência. Então, me dá uma nota para a Câmara dos Deputados Federais e para os senadores. 6 também. 6 também. Então, como muito mais um voto de confiança. Você está sendo generoso, posso falar Pode assim? ser assim, porque eu não vi produção até agora. Não, então 6, ok. É a sua avaliação. E porque eles têm Você que ser, tem propriedade. Eles têm que ser pautados e demandados, Gilberto, pelo Executivo. É óbvio que a Câmara, o Senado, tem prerrogativas, mas as grandes mudanças, os grandes impactos são sentidos a partir de propostas do Executivo. Leandro, eu vou trazer um pouquinho para mais perto da gente, mas eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. A Roberta Pereira, a Luciana Galícia, a Sandra Aranda, a Paula, a Ana Cris, o Getulinho Filho, meu amigo, nosso amigo, a Luciana Márcia, o Niquiba Menezes, a Esté Serrone, o João, tá aqui o Johnny Mafra. Bom, peraí que eu já vou fazer a pergunta do Wagner Agostini. Vamos lá. Aqui a Carol também. Peraí, é muito... Leandro, o programa tá bombando, mas eu quero voltar, eu quero chegar mais perto. Vamos lá. João Dória, você acompanhou o trabalho do Márcio França, você acompanhou o governo Geraldo Alckmin e nisso você, logo na sequência, acompanhou a eleição, Márcio França na reeleição e João Dória disputando o governo do Estado. Como você avalia o término do governo Márcio França e o governo João Dória? Olha, o término do governo Márcio França deixou muito a desejar, até porque não tinha mais um ímpeto. Ele assumiu já bem no finalzinho, em março, né, a partir da renúncia do Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República. Então, o que caberia a ele ali movimentar era a questão de convênios, e aí entra muito mais naquela guerra política. Vou beneficiar o litoral, vou beneficiar aqui. Então, é complicado você avaliar quando você não tem as regras do jogo e fica tão pouco tempo no governo. Agora, o João Dória, para mim, nesses 5 meses, tem sido a grata surpresa da classe política. Opa, olha aí, Leandro acha uma boa... Uma grata surpresa. Por vários gestos dele. Primeiro, se imaginava uma dificuldade muito grande dele na articulação política, porque ele não tinha habilidade ou experiência na articulação política. E até agora, nesses 5 meses, tirando algumas privatizações que são questionadas pela oposição, você não teve nenhum grande deslize do governo Dória. Muito pelo contrário, em especial pelo ABC, e isso de experiência própria como jornalista. Nos 2 mandatos do Geraldo Alckmin, eu tive 2 vezes em coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Nesses 5 meses do João Dória, eu já tive 15 vezes no Palácio dos Bandeirantes, e com temas muito sensíveis ao ABC. Se vai concluir ou não, é uma outra história e cabe a nós, nos compete, enquanto jornalistas, profissionais da imprensa, cobrar. Mas, por exemplo, questão da Ford, que impactou diretamente São Bernardo, vai anunciar agora em junho um desfecho positivo para 3 mil trabalhadores. GM, que envolveu diretamente São Caetano, impacto positivo, teve interferência do João Dória. Piscinão Jaboticabal, logo depois daquele desastre da chuva do temporal dos dias 10 e 11 de março, anunciou também. E agora vai bater o martelo até o final de junho na linha 18 Bronze, que é um outro lendário, um outro problema. Leandro, ele não deve optar pelo metrô, não deve mesmo, não vai ser um monotrilho, ele deve bater o martelo no BRT, que é o corredor exclusivo. Preferir o metrô, é óbvio, como morador do ABC, que eu gostaria do metrô, pela velocidade, pela estrutura, pelo conforto, pelo dinamismo, o metrô. Mas a gente não corre risco de fazer isto dessa maneira, pelo BRT, e amanhã se arrepender ter que vir fazer o metrô. Aí você vai gastar 2 vezes. Pois é, mas qual é o problema hoje, Gilberto? De ficar o que tinha até então com o Geraldo Alckmin. O que está aí é ruim. E não ter nada. Que é a fala do Dória. É melhor você ter algo mais barato e que tem eficiência do que você não ter nada. Hoje o ABC está tão perto de São Paulo geograficamente, mas na interligação você fica tão distante. A estação Tamanduateí é aqui do lado. Está provado que os 3 milhões de moradores do grande ABC querem, apoiam e todos nós apoiamos. Exatamente. A minha preocupação é fazer um projeto, depois ter que fazer outro. É custo... É investimento de altíssimo valor. Não, perfeito. E com um detalhe, o que a gente tem próximo hoje do BRT? O BRT nada mais era que o corredor exclusivo. É o corredor exclusivo. O corredor exclusivo é muito parecido com o que o pessoal que usa o trólebus conhece, que é aquele corredor da metro. O corredor exclusivo do BRT tem aquela funcionalidade. O detalhe é,
Qual que vai ser o traçado? Porque hoje a gente sabe, até olhando a nossa geografia urbana, você tem pontos aqui que não comportam corredor exclusivo. Claro. Então precisa ver qual que vai ser o detalhe, se o Dória também vai mudar esse traçado que envolve 3 cidades. Leandro, eu não poderia deixar de perguntar como é que você vê a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque são próximos, né? A Assembleia com o João Dória. Perfeito. Olha, Gilberto... Tem algum deputado que te chama a atenção? Então, é bom lembrar que dos 6 deputados eleitos pelo ABC, o João Dória só conseguiu eleger um pela base dele, que foi a Carla Morando, do PSDB. Tanto o Thiago Auric, o Coronel Nishikawa, o Márcio da Farmácia e os 2 do PT, o Barba e o Luiz Fernando, não estavam na chapa do João Dória. Agora, para nós do ABC, que esse é o mais relevante, até estava discutindo agora, dia 5 de junho, vai ser o dia do meio ambiente. Vai fazer 10 anos da aprovação da lei específica da Billings. Quais foram os efeitos na prática para o morador do ABC em relação à política de resíduo sólido, à política habitacional, para frear as ocupações irregulares? Então, isso depende muito da articulação e da união dos deputados. É óbvio, cada um tem seu interesse, mas o que a gente sempre... a gente vive na democracia. Exatamente. Agora, o que a gente sempre patinou, Gilberto, na Assembleia Legislativa, é o ego. É a vaidade. Eu sou do partido tal, eu não vou me juntar ao Gilberto, porque senão eu vou dar bandeira para ele. E assim por diante. Então, a gente tem nomes importantes, de bandeiras importantes, mas o que precisa é ter uma união em prol das bandeiras do ABC. Então, me dá uma nota da Assembleia e do governo João Dória. Do João Dória, nota 8 até agora. Nota 8 até agora. E da Assembleia Legislativa, nota 7. Leandro, eu vou voltar aqui. O André Giovanetti, amigo, obrigado, André, pela participação. Olha, ele faz uma colocação aqui interessante. Leandro, atualmente, quem atrapalha o andamento do Brasil é o Bolsonaro ou a mente atrasada dos políticos? Não, o que atrapalha o Brasil é a politicagem, que é diferente de política. Política é você discutir, independentemente de posições contrárias, o futuro do Brasil nas suas várias áreas. O Bolsonaro comete equívocos, comete excessos, como eu falei anteriormente, de não sair do palanque, e, obviamente, quem tem os seus interesses. Olha, essa discussão de direita, esquerda, é uma discussão muito rasa. A gente precisa discutir efetivamente o mérito. Hoje, o problema, Gilberto, é que a gente não consegue avançar em nenhuma discussão, porque ela para na primeira história. Parece Corinthians e Palmeiras. Então, eu sou corintiano, se eu sentar na arquibancada do Palmeiras, eu virei casaca. Então, eu sou petista. Se eu concordo com alguém do Bolsonaro, eu virei casaca. Eu sou Bolsonaro, eu concordo com alguém do PT, eu virei casaca. Então, o que atrapalha o Brasil não é nem direita nem esquerda, são essas paixões e a politicagem. Então, você acha que tem solução? Tem solução. Então não tem político com mentalidade atrasada e o Bolsonaro falando demais ou falando de menos? Tem os dois lados, Gilberto, e os dois lados precisam fazer uma autocrítica, uma reflexão e encontrar o bom senso. Falta hoje bom senso. Ok. Leandro, falar do ABC, porque nos apaixona. É aqui que a gente mora, é aqui que a gente cuida, né, das nossas famílias. Então, o que te chama mais atenção hoje no grande ABC, no sentido de administrações? Qual é a administração que eu possa te perguntar que está te chamando mais a atenção hoje? Olha, o cenário aqui do ABC é um cenário muito... Não vai ser político aqui na sua resposta, hein, Leandro? Não. É um cenário muito atípico aqui do ABC, no seguinte sentido: você tem prefeituras que estavam numa situação encaminhada de obras. Então você pega, por exemplo, Santo André. Me fala uma grande obra que o Carlos Grana deixou para Santo André. Se vocês fizerem uma pesquisa em Santo André, vão falar as últimas grandes obras da gestão do João Avalileno, que é o Viaduto Caçaquera, o Hospital da Mulher, e o Paulo Serra, em especial no mês de abril, que foi o aniversário da cidade, retomou obras importantes. Ele tinha fechado, e foi o primeiro desgaste do governo dele, vários equipamentos de saúde, mas agora todos, ou quase todos, foram reabertos, e ele está tocando pontos importantes, como a retomada do Cine Teatro Carlos Gomes, que quase foi demolido. Então, o prefeito Paulo Serra tem uma situação bem encaminhada nesse momento para a cidade de Santo André. Tem um cenário aparentemente de maior tranquilidade. Eu digo aparentemente porque a política, já dizia Ulisses Guimarães, muda como as nuvens. São Bernardo do Campo. São Bernardo, você tem a maior cidade do ABC com as grandes diferenças. Você pega São Bernardo, Rude Ramos, até o centro, é uma realidade.
São Bernardo, nas regiões mais afastadas, tem realidades e demandas diferentes. É uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. Em São Bernardo do Campo, o Orlando Morando herdou encaminhamentos do ex-prefeito Luiz Marinho, como, por exemplo, o Piscinão do Passo, que é uma obra importante, UPAs, mas também encaminhou itens negativos como o Museu do Trabalhador. Então, o Orlando Morando tem uma situação diferente. E hoje, olhando o cenário de São Bernardo, é um cenário que tem muita divisão de forças. Você tem, olhando para o ano que vem, a própria tentativa de reeleição do Orlando Morando. O PT, sem dúvida alguma, a cidade que está melhor projetado hoje é São Bernardo do Campo, seja com o Luiz Marinho, mas principalmente com o Luiz Marinho. E você tem um terceiro nome que pode ser o Alex Manente ou o Julinho Fusari, sem contar alguma novidade que apareça. São Caetano do Sul. A gente tem o prefeito Auríquio, que está nesse impasse se poderá ou não disputar a reeleição, tendo em vista o que o TRE ainda vai definir. Do ponto de vista de gestão, de obras, administrativo, até respondendo aqui parte da pergunta do Wagner Agostini, o Auríquio vive o melhor momento da gestão dele. Quando eu digo Auríquio, Beto extensivo aos secretários. Por quê? Tem o que mostrar para a população. Se é o que a população quer ou não, cabe ao eleitor julgar, mas está no melhor momento. Do ponto de vista de entregar reformas de educação, de saúde, agora vai ter o aniversário em julho, deve entregar outras obras que estão encaminhadas na cidade, mas tem esse porém em relação ao TRE, o que o TRE vai definir, até porque tem uma decisão importante em relação à segunda instância. Mas você fez uma avaliação São Bernardo, Santo André, São Caetano, mas você não taxou aqui quem você acha que está aí se despontando dos 7 prefeitos da região. Não, olha... Porque tirando as particularidades de cada município, né? Porque alguém te chama a atenção, né, Leandro? Eles têm realidades diferentes, não Gilberto. Seja político, Leandro. Não. Eles têm realidades diferentes. Por que eu digo que eles têm realidades diferentes? O Auríquio já foi prefeito em 2 oportunidades e herdou uma cidade que tem... demandas muito diferentes das demandas de São Bernardo do Campo, das demandas de Santo André. O prefeito Paulo Serra tem um cenário hoje, se você falar para mim, Leandro, quem leva mais vantagem nesse momento dos prefeitos de plantão? Eu diria que é o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Agora, é Leandro, o que tem um cenário mais aparentemente tranquilo nesse momento. Como nós estamos aqui, Leandro, para falar do ABC e a realidade maior ainda de São Caetano do Sul, porque... São Caetano em pauta. Então, agora nós vamos aqui falarmos bastante, né, de São Caetano. Eu deixei esse momento, esse número maior, né, esse percentual do programa para isso. O Wagner Agostini, agradeço o Wagner pela participação, você sucinto. Leandro, você está ausente com os problemas de Sanca, por quê? Mas o Wagner também faz outra pergunta aqui. Leandro, se tiver um convite para trabalhar na Globo, você deixa o Grande ABC? Eu já estou matando aqui o que o Wagner pergunta. Vamos lá. Então, 2 pontos. E é importante, Wagner, esse esclarecimento, porque o fla-flu que existe na política, existe na imprensa também. A gente teve aqui nos 2 primeiros anos do Auríquio, nem vou ver as gestões passadas, mas os 2 primeiros anos, para todo mundo que me conhece, e aí eu falo como profissional da imprensa, qual é a minha matéria-prima, Gilberto? Assim como o cirurgião precisa do bisturi, o jornalista precisa da informação. Se eu não tenho informação, eu não consigo trabalhar. E qual sempre foi minha crítica, e eu já falei isso para os secretários de comunicação que antecederam, falei isso para o prefeito Auríquio, falei para o vice Beto Vidoski, São Caetano não tinha coletiva, não recebia aviso de pauta, São Caetano, o Auríquio dificilmente falava, a não ser em momentos muito pontuais. Então, qual foi sempre minha crítica? A Prefeitura de São Caetano não se comunica. A Prefeitura de São Caetano parece que gosta de viver com informações só para o público que acompanha ali no dia a dia da Prefeitura. Não sei quais as circunstâncias que motivaram, desde a entrada do Fernando Scarmelotti, secretário de comunicação, a partir de janeiro desse ano, é só ver os números. Em 5 meses, o Auríquio deu mais coletivas e fez mais agendas públicas na Prefeitura do que ao longo dos 2 primeiros anos de governo. Isso, então, ele fez um tratamento diferenciado com a imprensa no intuito de expor as informações. Então, a gente está tendo mais acesso. Então, o que acontecia? Até dezembro do ano passado, toda vez que eu falava de São Caetano, eu tinha só um lado.
Eu não tinha o lado do prefeito, não tinha o lado da prefeitura, porque a prefeitura se ausentava nessas informações. Hoje você tem o lado do problema, da demanda, do encaminhamento, mas você tem o lado da prefeitura. Então essa divisão, antes o tempo era 100% com a ausência do Auríquio. Hoje você tem metade São Caetano, metade fala do Auríquio. Então dá a impressão que a gente está ausente de algum problema. Então, mas só dando sequência, então, já que o Wagner perguntou, a Irani Bortoleto, um beijo, Irani, obrigado. Ela pergunta sobre o prefeito de São Caetano, o que você tem a dizer? Então já engata aí, por favor. Vamos responder, vou reiterar o que eu disse aqui inicialmente. Do ponto de vista de gestão, entre quatro paredes no gabinete, o Auríquio é um bom gestor. No que diz respeito a discutir projetos, você toca com ele diversos assuntos, ele fala para você. Repito, eu não estou fazendo juízo aqui de mérito de você concordar ou discordar, mas ele versa sobre vários projetos. Ele tem habilidade administrativa e consegue ser um líder da equipe, ele consegue conduzir muito bem o secretariado. Qual é o grande desafio do Auríquio? E que para um político é importante? É a rua. É ele ir numa feira, é o Auríquio num comércio. Ele precisa desenvolver, e aí vai de cada um também. Na sua visão, ele faz ou não faz? Não, ele deixa a desejar na questão do tato com as pessoas. E aí talvez não seja a grande habilidade dele. A habilidade dele é como gestor. É um técnico ali entre quatro paredes no gabinete que exerce muito bem. Esse tato, do jeito que a gente conhece, por exemplo, você na rua. E eu já tive a oportunidade de tomar café, estar junto. Você tem um estilo diferente. Onde você chega, você tem um carisma próprio. Quem não conhece pode até ele está fazendo isso porque ele é político. Não, eu vi você sendo assim em campanha, fora de campanha, é um jeito teu, uma luz própria, é um carisma que você tem. Agora, tem outras pessoas que não têm esse carisma. Eu costumo dizer aqui, por exemplo, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro na rua sempre foi carismático, mas como gestor, o Auríquio é melhor que o Paulo Pinheiro na tomada de decisões e na condução do secretariado. Mas na rua, o Paulo Pinheiro tem mais carisma e empatia com as pessoas do que o Auríquio. Ô, Leandro, só aproveitar que é muita gente, Leandro, mas a gente tem que destacar, não é isso? O Michel Santos está mandando um abraço aqui para todos Michel, nós. Um abraço. Maravilha. Olha, a Esté Serrone e o Johnny Mafra, eles estão fazendo quase a mesma pergunta aqui. Se você tem alguma visão, se você tem algum projeto, claro que não é o seu papel, porque você é jornalista e apresentador. Como você vê o trânsito da nossa cidade? O trânsito sempre é um gargalo, Gilberto, sempre é um problema e ele carece de intervenções muito fortes. Eu não me lembro, se você perguntar, qual foi a última grande intervenção no trânsito aqui em São Caetano do Sul, na mobilidade urbana. Você tem uma estação rodoviária que carece urgentemente de uma reforma, você tem ali ruas que precisam, e o próprio Adalto várias vezes falou sobre isso, sobre mudança de sentido. Já manda um abraço para o Adalto. Grande Adalto, um abraço. Então, carece aqui em São Caetano, e aí volta aquela resposta anterior, Gilberto. Pelo fato de São Caetano não ter problemas crônicos, como você tem em outras cidades, até pelas características geográficas, São Caetano poderia ser mais ousado nesse aspecto da mobilidade. Talvez com a chegada da linha 18, possa provocar esse impulso, esse ímpeto de você fazer uma revisão nos modelos aqui, porque você vai ter a linha 18, seja com VLT, seja com BRT, mas você vai ter que reestruturar a linha de ônibus, você vai ter que reestruturar aqui eu falei de rodoviária, a própria estação de trem aqui, a linha 10, no que passa em São Caetano da CPTM, carece também de mudança, carece de uma intervenção. Então, nesse ponto, a cidade precisa avançar ou acelerar, como diz o João Dória. O programa está muito prestigiado. O doutor Marcelo aqui, esse advogado maravilhoso entende tudo de justiça eleitoral, de processo eleitoral. Ele é um dos fundadores do PEN, que hoje é patriota, está mandando um abraço aqui, sucesso. Grande abraço, quem agradece sou eu. Maravilha. Olha, aqui tem a Luciana. Como está o estado atual? Aqui, a Luciana Márcia. Luciana, essa pergunta aqui não entra para o Leandro. Eu vou responder ela depois, mas obrigado, Luciana, pela participação. A Carol, quando será feita a reforma do PAC? Também não entra para você, tá certo? Eu queria que você avaliasse a Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Olha, Gilberto, a Câmara, eu sempre... Porque você acompanha. Não, pois é. O que eu cobro muito, e eu já tive a oportunidade de falar isso várias vezes. Gilberto, se você está na iniciativa privada, ok, você manda e desmanda na tua vida porque você tem que responder só para o seu patrão e pronto. Você não deve satisfação da sua vida para ninguém. Agora, quando você é vereador ou qualquer outro
cargo público, você não pode se esconder, você não pode se omitir. Surfar em onda boa, todo mundo quer surfar. Agora, o pai de uma criança que gera uma atenção especial, você não quer ser. Então, eu não consigo admitir, como tem vereador, que quando a pauta é negativa, se esconde. Eu me recordo quando teve a aprovação da taxa do lixo. Mas se você falar, vai assustar todo mundo aí, hein? Quando teve a aprovação da taxa do lixo, foi, entre aspas, uma briga para conseguir alguém para ir na televisão, estava na TV Grande ABC à época, para falar sobre o assunto. Então, você tem que ter hombridade, você tem que ter coragem de justificar, porque quando você tem um cargo público, o teu chefe é a população. Então, eu votei assim porque minha consciência mandou que eu votasse assim, perfeito. Mas você não está me respondendo. Como é que você Então, vê? a Câmara deixa a desejar nesse aspecto, e se você acompanha as sessões de terça-feira, tirando pouco e um seleto grupo de vereador, tem uma ausência profunda nos debates políticos. Quem acompanhava outras legislaturas e via ali, você pode até discordar da opinião, mas você tem embates, tem conhecimento. Hoje o que falta é um conhecimento maior de regimento, e repito, não é generalista, até porque não gosto de generalizar. Tem vereadores que conhecem regimento, tem vereador que toda terça-feira usa a tribuna, defende. Agora tem vereador que acha que ser vereador é fazer um assistencialismo, é ficar sendo um office boy. Ó, eu preciso de vaga, vou ligar para o secretário pedindo vaga. Mas não é errado fazer isso. Não é errado. Também não faz é errado, parte mas não do dia a pode dia. ser somente isso. Você tem que ser um porta-voz da população, e isso também faz parte. Mas tem que ser muito mais do que isso. Você não pode ser um mero chancelador do executivo ou um mero office boy da população. Você tem que ser alguém que está ali, conhecendo os problemas, vendo o que está no dia a dia da tua semana e reportar esse problema, verbalizar esse problema na sessão de terça. Ó, Leandro, tá te mandando aqui, a Aline Poliana tá te mandando Grande um Aline, beijo. obrigado. Tô sendo Viu? sucinto aqui. Opa! Eduardo Albuquerque. Grande Eduardo. Um abraço. O Formiga, assessor do presidente da Câmara, o Pio Mielo. Um abraço, presidente. É muita gente, olha aqui, o Bocado PM, a Andresa, a Cida Cabeleireira, o Carlos Celestino, o pastor Carlos Celestino. Quer dizer, é muita gente, né? Eu vou pedir desculpa, mas não dá para citar todos os nomes aqui. O Douglas, a Camila Bertolo, a Carolina Mafrim, muita gente querendo assistir a gente neste primeiro programa de entrevista que tem a sua pessoa aqui, Leandro. Agora nós falamos da Câmara. Agora eu quero que você fale para nós. Você é nascido em São Caetano. Nasci em São Caetano do Sul. É isso, Leandro? Nasci em São Caetano, dia 14 de janeiro de Teu pai está nos 1983. assistindo. Um abraço, Demar Amaral, Wanda Amaral, minha esposa Renata Colonhese, minha filha Lívia também deve estar assistindo. Obrigado. Eu nasci todos daqui, né? no saudoso Hospital São Caetano. E eu digo saudoso porque aquela época, Gilberto, o Hospital São Caetano atendia na plenitude. E torço para que agora essa parceria, tornando o hospital universitário gerido pela USCS, possa, na prática, melhorar o atendimento à população, mesmo nesse formato duas portas, ou seja, atendendo o SUS e atendendo algumas operadoras de saúde. Eu te falei do Eduardo Albuquerque, Falou. A Cris Mello, né? Até porque um tema muito que chamou a atenção aqui é o trânsito, e a Cris lida lá, né, com o trânsito, Legal. acompanha o Jová, não é isso? É isso. Uma bela pessoa, Obrigado, Cris. Pessoa do bem, não é isso? Mas o que você acha que São Caetano, nessa gestão, porque o ano que vem tem eleição, na sua visão, como sul-sancaetanense, está deixando a desejar e, ao mesmo tempo, está dando uma aula para os outros municípios? Olha, Gilberto, São Caetano, como eu sempre falo, a gente parte de um ponto de referência diferente dos outros. Porque aqui você tem uma cobrança muito maior. Hoje eu fui na audiência pública na Câmara sobre a saúde. O nível de cobrança de saúde aqui em São Caetano são de coisas... Mas deixa eu fazer uma observação, Leandro, é importante. É porque o grau educacional, instrutivo também é grande, exatamente. É o maior do país. Então, assim, quando você tem um grau superior, não é superior, mas mais elevado, a cobrança é maior. E aí qualquer representante público tem que ter Perfeito, isso, é verdade. Hoje, para mim, o maior gargalo da administração pública de São Caetano chama-se desenvolvimento econômico. Não à toa,
a secretaria hoje que mais deixa a desejar, e não é pelo secretário ou pelos antecessores, é a de desenvolvimento econômico, porque uma cidade como São Caetano, que tem toda a condição de atrair grandes empresas, tem academia, a USCS muito forte, você tem um espaço aqui que gera um PIB significativo, você teria condições de atrair startups, de atrair um polo de discussão intelectual, estão trazendo a USCS mais perto, trazendo essas empresas ligadas à tecnologia. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fazendo uma discussão em São Paulo. Poxa, você não podia fazer trazer o pessoal das operadoras de celular, de tecnologia, de mídias digitais para fazer discussões aqui. A gente fala tanto de pesquisa, de inovação. Por São Caetano está muito mais adiantado do que outras cidades nesses grandes problemas crônicos que aqui quase não existem, se comparado a outras cidades. São Caetano poderia pisar no acelerador no desenvolvimento econômico, e aí sim, não é que São Caetano tem que, não vamos, quando a GM foi fechar, parecia que São Caetano ia acabar, mas porque a gente tem uma dependência muito grande da GM, e não estou falando que tem que mudar, a vocação deve continuar industrial, mas São Caetano pode pisar no acelerador ali na Goiás, onde hoje é a Secretaria de Educação. Aquele espaço poderia muito bem ser uma incubadora de ideias ligados, de novo, à Faculdade de Tecnologia Mauá, ligada à USCS, para discutir projetos de inovação. Então, na minha visão, de longe, São Caetano peca em não pisar no acelerador na área do desenvolvimento econômico. Leandro, você sabe que o ano que vem aparenta aí uma eleição disputada na nossa cidade e em todo o país. Agora, você já pensou em ser candidato alguma vez? Não vou ser candidato, Gilberto, a nada. Sou candidato, eu digo, a um bom jornalista. E não é igual o da Atena, que fala que depois não é, não é. E com todo respeito, eu acho legítimo pleitear e acho legítimo quem se coloca à disposição e sai da sua situação de conforto. Mas no meu caso, eu penso, me preparei e me preparo todo dia e engatinho para contribuir do ponto de vista jornalístico. Então, eu sou candidato a ser um bom jornalista. Nós temos muito pouco tempo para encerrar, Leandro, mas eu tenho que fazer uma pergunta para você rapidamente. Como é que você vê, Leandro, essa atual juventude, né, no nosso país? Melhora, fica como está ou piora? Porque, olha, é um cenário que nos preocupa, porque nós precisamos de gente para cuidar de nós amanhã, principalmente em São Caetano, que a terceira idade é muito grande. Te preocupa? Preocupa, Gilberto. Preocupa no seguinte sentido. Eu fico muito feliz, por um lado, por ver a juventude querendo participar, principalmente da discussão política, que até então a juventude era muito distante, era muito avessa. Você falava de política para a juventude, era já um terrorismo que você praticava com a pessoa. Hoje não, a juventude está mais aberta a receber informações da política. Mas, por outro lado, a juventude não pode se deixar se acomodar ou se levar por essa discussão rasa. Direita, esquerda, hoje a gente tem um mal terrível, o câncer do país hoje é a questão das fake news, você compartilha coisa no WhatsApp, no Facebook, sem ver a origem, sem ver a procedência. Então acho que a juventude ela tem uma contribuição política exponencial, mas tem que aprofundar o estudo, tem que conhecer um pouco mais a história, não pode achar que o Brasil começou a partir das manifestações dos 20 centavos de 2013 ou das manifestações que foram um gatilho para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Leandro, então te preocupa. E como é que você vê o tratamento que é dado ao idoso no nosso país e trazendo isso para a região do Grande ABC? Você aprova ou desaprova? Desaprovo. O idoso, todo dia, Gilberto, a gente recebe reclamação, e-mail, WhatsApp, demanda do idoso. Primeiro, a gente tem aqui claro, e eu vi que você falou bastante sobre isso na semana passada, a tortura que é o idoso pegar remédio na farmácia de alto custo do Hospital Mário Covas em Santo André. É desumano. É desrespeitador. 5, 6 horas na fila, ali, aguardando muitas vezes em pé, não tem ar-condicionado, não tem um mínimo de condição razoável para ele esperar lá. Então, passou da hora de descentralizar a farmácia de alto custo. E aí, atualizando a informação que você trouxe aqui com primazia semana passada, São Bernardo começou e hoje na audiência pública da saúde foi reiterado que se depender de São Caetano, o mais tardar em 45 dias, vai estar aberta a farmácia lá no Atende Fácil, que você falou naquele espaço que era de passaporte da Polícia Federal. Leandro, você me permite que você, quando acompanhou um dos meus mandatos na Câmara, eu quero responder a Luciana Márcia pela pergunta sobre o projeto da Casa do Idoso. Nós fizemos um baixo-assinado, eu promovi esse baixo-assinado, coletei 12 mil assinaturas dentro da cidade de São Caetano, então eu atingi os 5% que a lei obriga para um baixo-assinado ser protocolado e ser votado dentro da Câmara
da nossa cidade, e isso vai e encaminha para o executivo. Na época, nós tivemos êxito no número, mas na hora da votação, infelizmente não, porque eles entenderam, a Câmara daquela época, que o projeto não era viável. Mas eu vou responder a Luciana. Se depender de mim, Luciana, até eu morrer, isso sai na cidade de São Caetano, até porque nós sabemos, e estávamos falando aqui da terceira idade, o quanto cresceu no nosso país essa história, né, Leandro? O Brasil é novo, o Brasil tem 500 mil de anos e envelheceu, mas não se preparou para cuidar do envelhecimento das pessoas. Então, como eu sou muito preocupado com isso, principalmente com quem é idoso hoje, da terceira, quarta e chegando na quinta idade, eu estou fazendo qualquer coisa pensando também em nós amanhã, tá certo, Luciana? E não só, Gilberto, na questão da saúde e do tratamento social que o idoso tem direito e merece, mas mesmo na requalificação e na reciclagem, porque o idoso está ficando cada vez mais também no mercado de trabalho. Hoje nós estamos com uma pirâmide invertida, a sociedade está ficando mais envelhecida. Então tem que preparar, buscar programas, fomento, para também pensar no idoso no mercado de trabalho, depois dos 50, depois dos 60 anos, que a gente sabe a rejeição que tem e a dificuldade que é você se manter no mercado de trabalho depois que você atinge uma certa idade. Carol, essa sua pergunta do Parque Santa Maria Guaiamu, eu vou encaminhar ela amanhã, porque é o intuito do programa, ao secretário do setor, o senhor Iliomar da Ronque, nosso querido Iliomar, pessoa de grande respeito no meio de todos nós, cidadãos de São Caetano do Sul e políticos da nossa cidade, e traria a resposta para você, Carol, no próximo programa, tá certo? Leandro, eu deixo agora aberto para você, fique à vontade. O programa é seu, só alegria e gratidão pela sua presença aqui, engrandeceu demais e engrandece a todos nós. Que é isso, Gilberto, uma satisfação, repito, até para a nossa audiência rotativa. Se você quiser falar, tem gente demais. Um abraço, eu com certeza vou deixar... Olha aqui, ó, o João Manuel, nosso secretário de Cultura. Um abraço, João Manuel. Brincadeira. O Alexandre Leão, Vitor Corrêa, Janete Mattioli, o João Chicarelli, o Bahia fez gol, é isso mesmo, Ed? O Bahia está ganhando do São Paulo. Ih, o São Paulino está acompanhando o São Paulo que me perdoe, mas está perdendo toda a Wagner Agostini, obrigado. Fátima Januário, Janete Mattioli, Nadira, Aline, a gente citou, a Muniz, o Portuga Júnior, Bruno Castro, Anderson Afonso, que foi o meu tutor, o meu mestre. Deixa eu mandar um abraço para esse cara. Mandar um abraço. Ô, Leandro, o Anderson é um lorde, Ele é um cavalheiro. Um abraço, cara. E, aliás, deixa eu fazer aqui mérito e dar os créditos. Eu entrei na época na Rádio ABC, foi quem abriu a porta para mim. Sou entrevistado amanhã às 1h lá, hein? Em 2006, eu comecei na Rádio ABC, a Janete Ugal, o Anderson Afonso e o Marcos Savoy também, mandar um abraço para ele. E quem batizou meu nome jornalístico foi o Anderson Afonso. É o Lorde, Entrou lá e falou, qual é seu nome? Eu falei, Leandro Souza do Amaral. Ele, não, perguntei seu nome jornalístico. Como assim? Aí ele, Leandro Amaral. Olha aí, isso aí são eu que convivi muito com o Tortorello, Leandro, ele falava assim, vamos contar uns causos. Uns causos. E a paciência, o Anderson, e ele fez uma trajetória ao contrário, né? Tanto ele quanto o Savoy. Eles se projetaram primeiro na grande imprensa, nos veículos da capital paulista, e depois decidiram investir, canalizar energia e foco aqui na região do ABC. Então, são verdadeiros professores, referências para a gente no dia a dia da comunicação, então um abraço a eles. E daqui, Gilberto, primeiro te agradecer pela oportunidade. Eu falei, a gente está acostumado a sempre estar no lado aí, inverter, e hoje... eu não sei como é que você se sentiu, eu apertei, mas apertei pouco. Bom, mas assim é bom, Gilberto. Mas o principal, é por isso que eu gosto tanto do ao vivo, é essa interação, e é olho no olho, é transparente. Claro. Quem gostou, gostou, quem não gostou, mas viu a verdade, viu a sinceridade. E como eu te falei, além do reconhecimento e a gratidão, porque nunca, e eu entenderia se falasse não por motivo de agenda, mas o Gilberto nunca me disse não em nenhum pedido de entrevista. Até quando era de última hora, Gilberto, agora 7 horas o programa, são 5 horas da noite, você consegue vir aqui? Leandro, vou desmarcar a agenda, vou mudar alguma coisa aqui, ia lá comparecer. Então, isso mostra atenção com a imprensa, atenção com os veículos de comunicação. E deixar registrado, Leandro, que se hoje eu tenho essa oportunidade de apresentar, eu falei essa semana passada um programa, você lembra muito bem que você foi um dos caras que mais bateu nessa tecla, entendendo que eu tenho essa condição. Mas, olha, eu estou longe de ser você. Não, Leandro. Que é isso, Gilberto. Você não respondeu se você vai para Globo. Não, rapidamente, Wagner Agostini. É óbvio que todo mundo tem um sonho profissional. Eu nunca coloquei como prioridade
e ir para um veículo de São Paulo. Óbvio que se aparecer oportunidade e for uma oportunidade que represente, além da questão financeira, o mais importante para quem está no começo de carreira como eu, é um projeto que permita crescimento, permita você absorver conhecimento, é óbvio que eu vou aceitar. Mas hoje me engaja, me entusiasma muito mais você desenvolver um projeto diferenciado aqui na região do ABC, por todas as características do ABC, do que ir para São Paulo. Até porque o ABC sempre passa ali em segundo plano na capital paulista. E eu acho que o ABC tem muito a desenvolver, muito a crescer, e a imprensa tem que crescer também nesse aspecto, principalmente com esse caminho que nós estamos aqui, esse canal que é a rede social. Olha, Leandro, sensacional. O Luiz Gordinho aqui, rapaz, ele quer falar. Grande, e olha, Luiz, nós vamos estar. Luiz Fernando Gordinho. Esse cara entende tudo de assuntos. Ativismo na causa animal. Sem dúvida nenhuma. Vamos debater isso aqui. Legal. E vai ser um dos convidados. Aqui, olha, o seu Luiz Tito. Esse cara sensacional aqui da cidade de São Caetano, entende tudo de transporte público, até porque militou muito nessa área. É muita gente aqui, viu? Rogério de Utinga, inclusive o Rogério está trazendo aqui para a região do Grande ABC um café, uma marca nova, que nós vamos ter a oportunidade de também lançar aqui no programa, Leandro. E aí a Nádja, o Joilson, a Vanessa Rodrigues, a Karina, o Francisco Gonçalves, a Maria Cristina, a Maria Aparecida, a Miriam, Maria Adélia, essa educadora, essa profissional sensacional lá do SEDUC, obrigado. O Edgar, Edgar, você é uma honra aqui. O Cochimizo, esse cara é sensacional. O Antônio, o Emerson Fiorotti, o bombeiro Guzman. Cara, você vai falar todos os que estão vendo aqui? Foi mais 3 horas aí de programa. Mas eu só quis sintetizar, Leandro, e agradecer a participação de todos, viu, Leandro? Porque é sensacional você poder interagir com a sociedade tão rápido e online, não é isso? De poder falar. Leandro, eu queria que você falasse da segurança pública. Dá tempo? Estou perguntando aqui, como é que você está vendo a segurança do Grande ABC e particularmente São Caetano? Hoje é o secretário Jorge Salgado, não é isso? Isso, secretário de Segurança Jorge Salgado. Olha, até porque o Clóvis PM está aqui falando conosco, tem tanta gente da Polícia Militar, o Lobo, vereador Sargento Lobo de Santo André. Olha, Gilberto, hoje eu vejo 2 pontos. Eu tenho até participado de algumas reuniões e vou procurar intensificar a agenda nos CONSEGs. Então, eu acho que... Eu vi você dando muita nota sobre isso. São 2 linhas. Primeiro, é reforçar essa questão da segurança nesse contato população com os agentes da polícia, ou os agentes de segurança pública. A população só simplesmente cruzar os braços, não tomar as providências ou as precauções e jogar tudo nas costas da polícia, não resolve o problema. A população tem que participar do dia a dia da segurança. Agora, o poder público tem que investir, principalmente em tecnologia. Vamos ver agora, falou que vai inaugurar agora em São Bernardo, mas é um caráter regional, a história do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Vamos ver, porque num primeiro momento falou, olha, nós não vamos reduzir o efetivo da PM, nós vamos manter o efetivo e vamos ter um plus em relação à segurança através do BAEP. Eu espero que dê certo, e quando a tecnologia é bem utilizada, ela dá o resultado na ponta, porque vê ali o cara que cometeu a infração, o cara que cometeu o delito, para rapidamente apresentar a punição necessária. Então tem que seguir o investimento em tecnologia, bandido tem que ficar na cadeia, bandido tem que ser punido com o rigor da lei, mas a população também tem que aproveitar e ao poder público estimular cada vez mais os CONSEGs. O CONSEG não pode ser simplesmente uma reunião mensal, onde um fala, o outro escuta e ninguém delibera nada. O CONSEG tem que ter voz ativa e efetiva no dia a dia da segurança. Leandro, é muita gente aqui te prestigiando e prestigiando o programa. A Ludmila, a Emília da Fundação, a Eva. Mas ó, tem um cara aqui que eu sei que você gosta muito, ele está te mandando um abraço aqui, desejando um bom programa, tudo de bom. É o Alan Camargo. Grande Alan Camargo, responsável pelo Partido Novo aqui em São Caetano. Obrigado, viu, Alan? Olha, começa aqui a enumerar, a gente não para. O Amintas aqui da GCM, o Laerte da Padaria, o José Zelador, a Kátia, todo mundo. É muita gente. É muito gostoso. Olha, eu quero agradecer, viu, Leandro? Agradecer. Você sempre muito preciso, muito honesto, um profissional de marca maior. Muito obrigado por você abrir esse momento tão especial na minha vida, na vida do Ed, da Carol, do Paulão, e em especial, mais ainda, da Vox TV, tá certo? Porque é um canal novo, mas com certeza vai crescer muito, e nós vamos ter muita história para contar, principalmente essa da noite de hoje, tá certo, Leandro? Muito obrigado mesmo, cara. Eu tenho muito respeito
pela tua pessoa e muita admiração pelo teu lado profissional. Não, que agradeço eu, Gilberto, pela oportunidade, por falar do ABC, por investir na comunicação no ABC. Quando você investe tempo, você está aqui dialogando com as pessoas nessa comunicação olho no olho, tempo real, mostra respeito com o cidadão e com o internauta que nos acompanha. O Ed é amigo de longa data, também faz um trabalho primoroso no dia a dia, a produção, o trabalho técnico. Para o Gilberto estar aqui na frente, para eu estar aqui na frente, precisa ter toda a circunstância. Cenário maravilhoso. É toda uma equipe aí em volta. É igual o jogador, né? O que faz o gol leva fama, mas ninguém vê quem construiu a jogada, né? E o pessoal que está aqui após, só tenho a agradecer, Gilberto. Sempre à disposição, Leandro. O que você da mesma forma. Obrigado. Agradecer a todos que nos acompanham, né, online, aqui na Vox TV Oficial, segundo programa do São Caetano em Pauta com Gilberto Costa. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que pegaram um tempinho aí do seu dia, da sua noite, para falar conosco, para nos acompanhar. Aqueles que eu não consegui falar o nome, aqueles que eu não consegui reproduzir as perguntas, nos desculpe. Vamos continuar aí para o programa da semana que vem, né, interagindo, e eu terei a oportunidade de fazer as correções que se faz necessário e citar aqui a pergunta, aquela pergunta que eu não consegui fazer neste programa, tá certo, pessoal? Nos acompanhem toda quarta-feira, 22 horas, aqui na Vox TV Oficial, esse canal que abre uma maneira diferente de falar com você, com todos da cidade de São Caetano, porque é São Caetano em pauta, mas é natural que entra o ABC, é natural que entra a Grande São Paulo, é natural que entra o Brasil, até porque nós somos interligados, a gente é antenado, nós somos globalizados, então não dá para abrir mão da discussão nacional e estadual, mas nós queremos falar de São Caetano do Sul em especial. Este é o propósito do nosso programa, tá certo, pessoal? Então interage conosco, mande perguntas, faça conosco todos os programas da semana seguinte. É importante a gente saber se você quer falar de saúde, se você quer falar de segurança, se você quer falar de educação, se você quer falar de política, de infraestrutura, de meio ambiente, seja do que for. Somos preparados, a equipe está pronta para interagir e trazer a você a melhor informação. Semana que vem, novo entrevistado. Anunciaremos a partir de segunda-feira quem será. Estamos analisando aqui, eu, Ed, a Carol, o Paulão, quem nós vamos chamar para trazer aqui o nível, aquele nível que nós queremos para informar o cidadão da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país, aquilo que nos faz falta, tá certo, pessoal? E para resolver o problema daquilo que nos faz falta, trazemos um bom entrevistado, uma pessoa competente, técnica, conhecedora, que aí engrandece o programa e traz a solução, traz o tema, traz o encaminhamento para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que estão preocupados com o assunto, tá certo? Então, a partir de segunda, traremos a todos o nome do entrevistado e quarta-feira, 22 horas, esperamos e contamos com a participação de todos, tá certo, pessoal? Obrigado, Leandro, Ed, Carol, Paulão, que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar a nossa semana abençoado e produzindo. O Brasil precisa disso, não é isso, pessoal? Então vamos à frente, vamos produzir, que é assim que nosso país, nosso estado, e em especial nossa região, e mais em especial ainda São Caetano do Sul, continua crescendo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, em todos os momentos. Obrigado, pessoal. Boa noite.